Boa noite a todos, boa noite. Boa noite. Meus queridos colegas, professores, amigos, meus queridos alunos, ex-alunos. Boa noite aí a todos. Vamos aguardar aí a professora Carolina Tupinambá, que tão gentilmente se prontificou a vir conversar conosco. Boa noite, como estamos? Estamos aí com uma série de lives, não é? Justamente numa tentativa de estar trazendo atualização do direito do trabalho e hoje também um pouco de processo do trabalho, justamente para que a gente possa estar se reanalisando, se reaprendendo, né? Assim, aprendendo tudo novamente dentro desse novo contexto que nós estamos vivendo. Minha querida colega, colunista do Jornal do Advogado, Ildeana, muito obrigada aí por estar presente. Só aguardar aí a professora Carolina entrar. Boa noite, Inês. Hoje eu estarei aprendendo e eu, conforme eu falei com você mais cedo, né, Ildeana, seria interessante a gente marcar uma live, né, para você nos dar dicas aí de textos de português, não é? Justamente para a gente tentar fazer aí uma atualização, né? Que sempre se torna necessário fazer essa interdisciplinariedade. Pronto, a professora Carolina já entrou. Só aguardar ela mandar aí o convite. Muito importante, viu, Ideana? A gente está tratando aí, né, sobre práticas de redação. A professora já mandou aí o convite. Professora, muito obrigada. E aí, professora? No Tudo bem? primeiro momento, eu quero agradecer, né, a sua disponibilidade de estar vindo aqui dialogar conosco. Conforme eu coloquei, eu estava ansiosa para poder aprender, né? Você que é uma das vertentes lá no projeto Trabalho em Debate e que tem um currículo, gente, extensíssimo. Se eu fosse apresentar o currículo dela toda, a gente ia pegar toda a live só apresentando o currículo. Mas eu quero falar só alguns pontos, né? Para quem não conhece, eu já convido aí os meus seguidores para seguirem aí a professora Carolina. Então, ela é mestra em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora em Direito Processual pela mesma UERJ, doutora em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela Universidade de São Paulo, pós-doutora no programa de pós-doutoramento em Democracia e Direitos Humanos, Direito Político, História e Comunicação na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, professora adjunta de Processo do Trabalho e Prática Trabalhista, também na UERJ, professora assistente de Direito do Trabalho na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro do Instituto Ibero-Americano de... já é espanhol, né? Direito Processual, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, do Centro de Estudos Avançados de Processo, mediadora certificada e
advogada, né? Então, assim, é uma honra tê-la aqui e aprender um pouco também sobre esse. E eu achei muito interessante uma live que eu assisti sua, que até foi, de certa forma, a escolha do tema, né? Que fez com que eu pudesse estar lhe convidando, onde nós vamos tratar sobre direito, processo e relações de trabalho de agora em diante, mas justamente com base numa live que você fez, que era para falar do o novo direito, né? O novo normal do direito, que Ah, tá. nós estamos vivendo atualmente. E aí também eu vou querer que você fale desse projeto que eu achei muito inspirador, que você... Eu vou até estar divulgando, eu queria primeiro fazer essa live para depois divulgar o seu projeto, que é das inspirações jurídicas, não é? Pessoas que você convidou, começando pela ministra, né? Que vai ser agora, mas aí eu prefiro que você fale. Então, para poder apresentar aí se apresentar e depois apresentar o seu projeto, tá bom? Pois muito obrigada novamente, professora. Sou uma das suas fãs, viu? Ah, imagina, professora Silvia, a recíproca é verdadeira. Eu queria agradecer o convite aí para a live. É o lado positivo dessa nossa quarentena, né? A gente poder encontrar pessoas tão distantes que a gente não conseguiria, talvez, na correria do dia a dia, na época anterior a isso tudo, que imagino eu que não vai voltar, né? O tema do nosso encontro é justamente esse, os novos parâmetros, né? Os novos eixos do direito do processo do trabalho. Então, Eu também acredito que não vai votar, não, viu? Eu também acredito que muitos empresários, muitos empregadores, por assim dizer, descobriram que com essa pandemia também poderiam ser adotados novas formas de relações de trabalho, por assim dizer. Então, muita coisa nova, não é? Tanto em relação à nossa legislação como um todo, que está sendo totalmente alterada, nenhum livro de direito é válido atualmente, porque eles estão todos desatualizados, né? Mas nós estamos vivendo um momento totalmente atípico com situações no direito do trabalho, processo do trabalho, e nas relações de trabalho como um todo, que nós precisamos nos reinventar e ouvir, não é? Ouvir pessoas que tenham visões mesmo inovadoras, que tenham visões criativas também, para poder a gente criar esse novo direito, né? Se a gente for considerar o direito do trabalho e processo. Né? Então, porque, na verdade, a novidade não é nem só restrita ao direito ao processo do trabalho, mas às relações humanas. E aí sim, vem esse embalo imediato, que as relações do trabalho nada mais são do que relações humanas. Eu tenho pensado muito nisso, professora Silvia, tenho tentado ler até trabalhos que divulgados antes dessa época mesmo, quando a gente estava falando ainda de alterações do sistema trabalhista como um todo, em virtude, né, entrou um negócio aqui, em virtude das influências da tecnologia, né, da globalização, de formas novas de solução de conflitos, isso tudo já eram fatores que estavam impulsionando, de certa forma, de forma assim, bastante relevante, as relações trabalhistas. Então, lendo esses trabalhos os poucos artigos que a gente tem, né? Agora a Academia de Direito do Trabalho, a gente fez uma coletânea que ficou muito, muito legal e ela tem sido divulgada de forma gratuita pela internet. A editora, acho que foi a editora Fórum, que não foi a editora Fórum, não, foi a Juspódio, que, Juspod. fez a diagramação para a gente e tudo mais. Então, com os trabalhos, vários trabalhos, vários colegas bastante ricos, que também dão algumas pistas sobre o que nós teremos de agora em diante, né? Que é o tema da nossa live. Vou até botar aqui embaixo, hein? Direito do trabalho. Vou botar aqui, direito Eu não e aprendi a fazer isso ainda. processo do trabalho de agora Em diante. em diante, ó.
Já vou botar aqui, ó. Aí, a gente bota aqui, velho. Como é que Ah, mas eu fixa não isso sou a aí? dona da live, então eu não consigo fixar. Como é que eu fixo, então? Ah, não, porque depois a gente clica em cima, né? Aí aparece fixar comentário, mas para mim, quando eu não sou, não aparece. Ah, não tem problema não, aí o pessoal lê. Bom, mas aí que eu estava falando, que eu estava lendo esses artigos todos, esses trabalhos anteriores, e o que eu estou achando, que eu estou ficando cada vez mais convencida, é que nós vamos ter basicamente eu diria, três novos eixos de balizamento das relações trabalhistas. Que eixos seriam esses, assim, para simplificar, um trio de aspectos novos que a gente não vai deixar de enfrentar de agora em diante. O primeiro, eu acho que seria a ética da solidariedade. Eu acho que a gente nunca vai ouvir tantas vezes falar em primado no princípio da solidariedade, ele tem previsão constitucional. Atrelada a essa ética da solidariedade, nós vamos ter cada vez mais o quê? Se falar em deveres anexos, o contrato de trabalho, ele nada mais é do que um contrato, né? Ainda que o contrato não seja de emprego, um contrato de prestação de serviço, um contrato de terceirização, são contratos. E a leitura do direito civil constitucional a respeito dos contratos é o quê? Né? De uma leitura através do princípio da boa-fé objetiva, que Sim. demanda a consideração dos deveres anexos ao contrato, dever de lealdade, de proteção, de informação. Então, quando a gente fala nesse primeiro alicerce dessa nova leitura de trabalho, a gente tem que falar da ética da solidariedade. Isso está incluído, né? A leitura dos contratos pelos deveres anexos, isso está incluído, né? A alteridade, a fé objetiva, você considerar o outro. Acho que a gente era um povo muito de amassar, de pegar, de apertar na bochecha, isso a gente não vai ter tão cedo, né? Essa energia afetiva, ela naturalmente, ela vai se dissipar por uma consideração maior, né, com o outro. E é o que a gente tem visto, né? Muitas empresas cumprindo um papel social que antigamente não tinham, não desempenhavam, muitos investidores preocupados, né, com o cumprimento, em investir, em direcionar capital para empresas que tenham, chamadas empresas verdes, empresas. Eu trabalho aqui. Então, a gente está dentro desse primeiro bloco, dentro dessa ética da sociedade. Ainda disso, veja, professora, a gente descobriu, como nunca antes, zonas de confluência entre interesses de capital-trabalho. Por quê? Porque, na verdade, todo mundo está atrás, né, de uma manutenção mínima, de preservação dos empregos, da renda, das atividades econômicas. Então, veja, dois polos que sempre se viram, né, num conflito muito agressivo ao longo da história, nós tivemos aí a oportunidade de testemunhar alguns espaços de confluência, inclusive, né, com a gente tem que considerar que por quê? Não porque o direito do trabalho vai renascer aí das trevas com outros instrumentos, mas não, porque na verdade, nesse momento, se a gente pensar, né, em polos inimigos, a gente não está conseguindo raciocinar para frente. Agora está todo mundo meio que unido para manter o mínimo. Então, isso faz parte, né, dessa ética da solidariedade que eu tenho percebido. Então, nos contratos, o que a gente vai ter pela alteridade, por você estar mais no lugar do outro, ver a vida com os olhos do outro? Critérios de remuneração mais próximos de meritocracia do que aquela remuneração estamentada. Né? A gente está vendo que as coisas estão muito diluídas, que as coisas estão muito etéreas,
e aí a gente não pode mais pensar em planos de cargo, salário certinho, a gente tem que pensar em premiações. Isso vem desde a reforma trabalhista, né? Sim, sim. Você desafogando a tributação do contrato de emprego com modalidades de remuneração mais atreladas a conquistas sobrenaturais, ou seja, acima do que esperado no contrato, no desempenho do contrato de trabalho. Então, você vai ter uma remuneração mais ligada à meritocracia, a gente vai ter uma jornada mais condescendente e adaptada, né, com todas as questões da vida pessoal com a vida profissional, porque a gente está vendo muito aí o desempenho, né, de trabalhos remotos. Então, veja, dentro dessa ética de solidariedade, a gente perpassa por tudo, né? Por esses deveres anexos, por essa interação dos agentes capital, trabalho, Estado, que conseguem descobrir zonas de confluência. Portanto, nós temos um espaço para um reconhecimento de autonomia da vontade, porque a gente não parte do princípio que necessariamente um está querendo passar a perna no outro, que existe um espaço, né, de um momento de encontro desses dois interesses. E aí também, dentro dessa ética mais responsável, um processo que a gente pode destacar, uma litigância mais responsável, né, dentro da ética da solidariedade, uma litigância mais responsável, quem sabe até uma litigância extraprocessual, daí a gente falar em técnicas de solução de conflitos mais adequadas, menos imbativas, que possam resolver, né? A gente tinha muito essa natureza de expelir qualquer conflito pela justiça do trabalho e entregar na mão de um terceiro para resolver. Essa ética da solidariedade puxa muito a gente, né, para fazer, olha, como é que a gente resolveria isso aqui dentro da empresa? E aí a gente começa a dar algum significado para o artigo 11 da Constituição, quando fala da representação interna dos trabalhadores, né, para o 510 novo aí da CLT, que fala dos comitês de empresa, e aí a gente começa a ter um amadurecimento, né, uma maturidade maior nas relações de trabalho, em que você consegue ver um espaço de reconhecimento de autonomia da vontade, você consegue ver um espaço de soluções mais criteriosas de conflito, de uma litigância, então, mais responsável. Então, eu acho que isso é um primeiro eixo que vai se perceber nesse novo direito do processo do trabalho. Uma leitura ética mais, sabe, longe daquele negócio. Quando a gente fala de audiência de videoconferência, o que a gente pensa? Na mesma hora, que o outro vai estar lendo o script que o advogado deu, que o outro vai... Por quê? Porque a gente tem a lógica da maldição, a lógica, né, da corrupção na nossa cabeça. A gente não pensa que em vários países as pessoas produzem as provas dentro dos seus escritórios e levam para o juiz. E a regra geral é que as pessoas agem de boa fé. Aqui não. A gente tem qual que é a nossa regra geral? Está um querendo passar a perna no outro, né? Por quê? Porque é histórico esse troço, porque é um país do jeitinho, porque as pessoas acreditam na impunidade. Mas o Brasil vem se questionando a respeito disso durante muito tempo, durante o Mensalão, durante a Lava Jato e essa chamada de responsabilidade com o outro que a gente está vendo nesse momento de pandemia. Isso é muito sério, a gente colocar todo mundo passa a colocar a vida de todo mundo em risco. Então, o cuidado que a gente tem que ter né, com as pessoas que de risco das nossas famílias, né, o tempo que a gente fica sem ver, isso tudo, essas reflexões, né, de preocupar com o outro, a gente, eu acho que vai ser também mais um caminho de puxada de uma outra consciência. Que o advogado, o meu colega formado na mesma profissão que eu, ele vai instruir a testemunha para levar o negócio, ou ele vai também ter um interesse em saber a verdade, o que vai acontecer, né? E levar isso para um poder imparcial solucionar. Acho que a gente nem tem essa lógica, porque quem tem essa lógica é motivo de chacota, né? Pô, meu irmão, então tá bom, então leva a sua que eu vou instruir a minha testemunha. Mas eu acho que a gente pode mudar o mindset total nessa ética da solidariedade, né? A gente pensa que um tempo atrás, há pouco tempo atrás, a gente estudava com enciclopédia, né? Eu sou da época que estudava com enciclopédia, meu Deus. É difícil, a vida
mudou muito. Quando eu lembro as pessoas fazendo passeata, né? Aqui no Rio tem passeata, olha que coisa ridícula, para não ser implantado o PJE, vê se pode, porque as pessoas não iam ter, não sei o que, hoje ninguém vive sem PJE. Então, às vezes, a gente pensa numa coisa assim que pode parecer, né, que é sobrenatural. Imagina o grau de civilidade que eu vou ter de levar uma prova. Imagina, se a gente leva uma prova escrita, um testemunho escrito, o juiz, é isso, escreveu com a arma apontada para a cabeça, não sei o que. Mas, poxa vida, será que o Brasil não vai evoluir nesse aspecto, gente? Quer dizer, a gente é de uma geração que a gente, né, ganhava um dinheiro hoje e amanhã aquele dinheiro já não valia nada. As pessoas corriam para comprar as coisas. Lembra de uma inflação absurda? Não se imaginava que o Brasil ia sem isso. E então estamos aqui, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que acreditar que isso pode ser uma oportunidade de mudança ética, em primeiro lugar, né? Nas relações de trabalho, nas relações processuais. Da gente acreditar. Eu já participei de várias audiências de videoconferência e tento entrar assim, porque uma coisa também é a gente fala assim, pô, o cara tá me passando a perna, porque a gente já, todo mundo já passou a perna na gente, a gente vai ficando cascudo, já sabe o que é. Mas eu quero, assim, eu tenho feito cada vez mais, professora, comigo, um compromisso. Eu não quero pensar assim, sabe? É um pensamento que só me desgasta, que só me leva para baixo, sabe, para coisa, para um estado de ser primitivo. Não é isso. Imagina, será que o meu filho vai pensar nessa advocacia que um passa a perna no outro, que um instrui a testemunha para falar mentira de hora extra? Meu Deus, realiza. Entende? Então, isso aí é o primeiro. Primeiro coisa que eu acho que tem sinalizado como um novo eixo para a relação de trabalho. O outro alicerce, digamos assim, que seriam três, né? O outro que eu chamaria quer dizer, o primeiro, então, é essa ética da solidariedade. O Ética segundo... da solidariedade. Essa ética da solidariedade traz isso tudo, tá? Traz os deveres anexos, traz uma forma mais combativa, mais respeitosa, traz esse aparecer de zonas de confluência de interesses, né? Traz essa forma de viver o contrato mais equitativa em remunerações, pensamentos de remunerações mais ligados à meritocracia, uma jornada mais útil, né? Formas de representação mais autênticas. Mas por que a gente vive uma representação presa no negócio de sindicato? Por que a gente não pode sair disso, né? E confiar que um grupo, um agrupamento de pessoas pode ter lideranças reconhecidas, como é o líder, né, dentro da empresa, como é o artigo 11 da Constituição fala assim. Então, esse é o primeiro. O segundo, eu acho que seria, o segundo balizamento, a complexidade das relações passam a ser múltiplas. A gente não vive mais aquela dicotomia, relação de emprego ou nada. A gente abre um leque de perfis contratuais que vão ter que ser agasalhados pela normatividade, senão você fica muito solto no espaço. Então, o que a gente tem agora? A gente tem um contrato de emprego, uma CLT, né? Que as pessoas imaginam que tem a vocação para a eternidade. Isso não faz sentido nenhum. Qualquer coisa que fale para desestabilizar aquele protecionismo arquitetado pela CLT parece coisa de magia negra, está querendo destruir o direito do trabalho, mas o direito do trabalho ele tem que evoluir. Ele não se confunde com o princípio protetor. E aí, esse princípio protetor, ele ganha outro paradigma, digamos assim, né? Ele passa a ser mais dinâmico. O padrão protecionista, ele passa por uma severa transformação. E por quê? Porque toda a CLT fica dirigida para um núcleo pequeno, que é o direito do emprego, e hoje a galera não tem emprego. Não é por mal, não, mas assim, gostamos de emprego, tá tudo certo, mas não tem. Então, não tem. Existe, né, uma pobreza desse recurso tão querido.
Então, a gente quer que, imagina, se tivesse emprego para todo mundo, isso é ótimo. Só que a gente tem, antes dessa crise, 14 milhões de pessoas desempregadas e 60 milhões de pessoas que vieram falar que, ó, a gente não contava como desempregado, mas a gente está querendo aí o Corona Voucher. Então, são pessoas assim, o que é isso? É uma pessoa que é desempregada, mas que está meio que feliz, já está resolvida ali, eu não sei o que é. Então, agora que o Estado está conhecendo essas pessoas, fora isso, né? Fora esse sujeito que, em tese, é um nada, não tem nome, a gente tem outros contratos que a própria legislação dá nome. Contrato do estagiário, contrato do aprendiz, o contrato do intermitente, o contrato do teletrabalhador, o contrato do transportador autônomo de cargas, do salão parceiro, de um monte de gente que a própria lei vira e fala, não é relação de emprego. Muito bem. Então, nós temos que são pessoas que trabalham, que acordam cedo, que sustentam a casa, né, que tem que comprar bens de primeira necessidade, e estão inseridas no mercado de trabalho. Então, se a gente colocar que o mercado de trabalho é relação de emprego, a gente fica mesquinhando demais essa realidade que está muito complexa e muito rica. Então, a gente passa a considerar dentro desse direito do trabalho esses contratos atípicos, né? Se desvincula desse padrão protecionista, certo? Porque a gente começa a descobrir que entre a autonomia e a subordinação é um filme pornográfico, 50 tons de cinza. Porque, assim, nossa, você imaginar que o mundo é ou subordinado ou autônomo é um equívoco absurdo. Não, nossa, tem 500 situações, 500 mil situações. Bom, e aí essas situações precisam ser pensadas pelas pessoas que se dedicam a estudar o direito do trabalho, porque não é o direito do emprego, ninguém deu esse nome, né? Então, esse apelido está na hora de acabar, tem que chamar esse direito do emprego a responsabilidade, ele é direito do trabalho. O artigo 7º enuncia os direitos do trabalhador, não fala dos trabalhadores que estejam empregados nessa beleza com a carteira assinada, fala do trabalhador, tem ou não tem a carteira, ou seja, do sujeito que pega no batente, do sujeito que se não fizer vai morrer de fome. E aí, como é que a gente vai alcançar essas leis? Tem várias formas de alcançar. Agora eu tô vendo aqui que tem um monte de escrito. Eu não vou ler. Vai lendo aí para mim, só para não perder o raciocínio aqui. Quando eu terminar, eu vejo. Aí, aí vê se tá... Muita gente mesmo. Eu vou falando mal ou bem, você vê. Aí, bom. Vou lá no final para poder ler. Vai vendo aí. Os contratos atípicos devem estar sob a ótica da legislação. Doutora Carol, e você acha que teremos uma nova reforma para ajustar todas essas pessoas que têm trabalho, mas não emprego? Se Deus quiser, adorei, nem precisa estar pronto, tá ótimo, é isso mesmo. Queremos uma nova reforma? Nada. A gente mesmo que vai fazer a reforma, Silvia, porque assim, quem é que... o brasileiro não pode depender de legislador, não, sabe disso, né? Aqui é um país problemático. Então, a reforma é a mudança cultural, em primeiro lugar. Então, primeira situação. Aí, dúvidas da MP 936. Calma, aí só terminar. Aí, a primeira situação é a seguinte, né? Como é que vai fazer? Lindo, se tivesse uma lei falando isso, pô, que maravilha, o direito do trabalho não é direito do emprego, temos que proteger todo mundo que não tiver carteira assinada, tem pelo menos umas férias. Dia que vê essa lei, tá ótimo, aí já tá metade do problema resolvido. Essas leis existem em vários países, vários países. A gente tem a Espanha, a gente tem a Alemanha, a gente tem a França, mais o quê? Conhecido assim, rápido, com lei de proteção de personagens que sejam economicamente dependentes de uma relação capital-trabalho. Então, o sujeito, por exemplo, na Espanha, é uma lei que já tem mais de 10 anos, né? Uma lei de 2000... Não, mais de 10 não, mas é mais ou menos isso. Uma lei de 2009, falando o quê? Do economicamente dependente. E aí fala assim, olha, ele vai ter um bocadinho de férias, vai ter um negocinho vai ter proteção de saúde e segurança no trabalho, vai poder
não pode ser discriminado em relação ao outro que tem não sei o quê. Então, assim, já tem uma série de garantias. Na verdade, a União Europeia ela tem muito essa vibe, né? De, olha, não tem emprego para todo mundo. E lá não é nem tanto assim, já não tem emprego porque está desempregado. Não tem emprego porque, assim, tem uma hora também que não é por nada não, mas a tecnologia rouba muitos empregos também, né? E no sentido de utilidade primária. Tudo bem que a gente inventa coisas. Então, a gente pensa assim, bom, em termos de necessidade básica, Silvia, assim, água, comida, casa. O volume, a população que a gente tem hoje, né? A gente tinha que trabalhar X para poder resolver esse problema dessa população de hoje. Suponha que, então, para alimentar 100 pessoas, tá? Para dar casa, comida e 100 pessoas. Há 10 anos atrás, precisava de 120 pessoas trabalhando, certo? Hoje, digamos, precisa de 50. Por quê? Porque a gente tem muito mais tecnologia. A gente tem um bagulho que um trenzinho que já vai deixando as sementes, o outro que já vai desabrotando, outro, né? Não tem mais um carinha passando com regador. Já tem um trocinho rodando que jorra água. Então, a gente começa a criar muito emprego de bens. Aí a sociedade começa a inventar coisas. A gente não precisa mais de sapato. Daqui a pouco a gente vai ter que ter uma impressora 3D que a gente pensa no sapato, aí digita a cor, bota o pezinho, aí sai já o pé vestido com o sapato. Então, a gente vai criando necessidade. Mas se a gente pensar em necessidade primária, não tem trabalho mesmo. O pessoal pode um pouco meio que viver do ócio. Né? O professor Domenico De Masi fala muito isso, assim, ó. Relaxa, porque assim, tem uma hora que a humanidade produziu, inventou, criou, justamente para assim, pensar assim, agora eu vou descansar. E agora a gente está meio que nessa vibe em termos de avanço tecnológico. Lógico, não, a gente tem que pensar não no Brasil, no mundo, né, no planeta, em termos da revolução tecnológica, acabando um pouco com a necessidade de emprego. E aí a gente cria mais trabalhos. Por quê? Porque a sociedade vai ficando mais complexa, porque a relação capital-trabalho, agora ela se mostra cada vez mais que ela também não vem só desse lance vamos produzir para a sociedade. Ela também tem um pouco de eu me sinto feliz enquanto trabalho, eu me sinto útil enquanto trabalho. Ela tem um lado, né, que a gente nunca teve oportunidade de ver nas revoluções industriais que a gente teve para trás, e que se mostra muito eloquente agora na necessidade das pessoas trabalharem pelo simples fato de trabalhar. Porque, assim, se tem condição de gerar riquezas primárias suficientes, mas a gente inventa. Porque a relação de trabalho, ela é uma relação social que, assim, não existe sociedade sem esse lance de um produzir, o outro querer o que se produziu, né? Isso é psicológico, não é jurídico. Então, essa complexidade das relações, a multiplicidade das relações, né? Esses novos perfis contratuais vão fazer com que a gente tenha que reinventar um espírito protetivo para essas pessoas que estão aí na luta. Esse espírito poderá vir de uma reforma, processo legislativo e tudo mais, poderá vir das próprias pessoas. Por quê? Porque no mundo todo, mesmo quando tem legislação, principalmente nos países europeus, tem muita diretiva da União Europeia nesse sentido, de reconhecimento de trabalhadores não subordinados, tudo mais, a gente também tem um movimento muito rico de, apesar, olha que coisa louca também, a vida é cheia de complexidade, por isso que eu amo o direito do trabalho. Ao mesmo tempo que a gente tem esse trabalho humano cada vez mais distanciado, o povo não fica mais um do lado do outro passando, né? O outro para botar o cadastro no sapato, o outro para botar a sola. A gente não está nessa produção linear, pelo contrário, está cada um na sua casa, pode estar cada um no lugar do planeta, mas existe uma força de reconhecimento de iguais e aí uma força associativa, que é muito da identidade do direito do trabalho.
Então, você vê movimentos associativos no mundo inteiro de proteção desses trabalhadores não subordinados. E aí você vê o surgimento de sindicatos de desempregados, você vê o surgimento de sindicatos, de associações de pessoas que estão à procura que estão trabalhando em plataformas digitais. Quantas associações de Uber que a gente tem aqui no Brasil? Você tem associações de pessoas que não têm emprego. Essas associações também podem ser foco de normatização, de autonormatização, né? Então, esse novo normal, né, de reconhecimento da complexidade das relações múltiplas, ele também perpassa por uma consciência cultural. Não necessariamente é preciso ir às ruas depor o governo. A gente pode resolver mudando de atitude, criando, autorregulamentando, né, movimentando as relações de trabalho. Então, isso é uma situação. Estou vendo aqui o tempo, vou falar logo o terceiro alicerce, porque vai acabar o tempo para a gente poder responder aqui as coisas que As não estão perguntas, tem muita gente para fazer. E aí, qual que é o terceiro? O terceiro é o meio ambiente. Então, assim, olha, professora Silvia, é isso que eu estou cada vez mais convencida. São 3 pontos. Uma ética de solidariedade, tá? Uma multiplicidade de interações e um meio ambiente cada vez mais interativo. Então, olha, relações complexas, meio ambiente interativo e uma ética nova. Bom, nesse meio ambiente interativo, por quê? Porque, assim, a gente começa a ter um conceito que o meio ambiente é muito maior do que a gente imaginava. Não é aquele negócio, qual que é a altura da mesa, não sei o quê, nessas bobeiras só. Você, né, tem as pessoas agora trabalhando em casa. Como é que você vai fiscalizar isso? Os segredos de empresa, que agora, como é que você vai botar esse pessoal dentro de casa, a criança lá, mandando segredo de empresa para o grupo da internet, do colégio. Então, assim, ao mesmo tempo, como é que você vai entrar na casa dos outros para fiscalizar isso, essa questão de privacidade. Então, você tem um ambiente que pode ser a própria casa, que pode não ser a empresa, que não tem identidade de locus mais. Então, onde era o emprego? Dentro da fábrica. Cadê a fábrica? Não tem. Não tem. Não tem. Então, assim, essa perda de referência faz com que o meio ambiente de trabalho seja um tudo. E essa preocupação de saúde, porque as pessoas estão vivendo muito mais. Isso é uma preocupação do trabalho, uma preocupação da previdência, é uma preocupação da ciência. Veja o quanto que nos revelou, né, esse susto todo da pandemia, que quanto é importante a educação, né? A gente tem que estudar todo santo dia. Nós, então, do trabalho, vou te dizer. Da saúde, da interação das pessoas. Então, essas lições de vida, isso não é do dia de trabalho, gente, isso é de vida. E aí a gente passa a ter uma concepção muito ampla de o que é saúde do trabalho, como é que essas pessoas vão voltar a trabalhar. Tudo neurótico, tá ficando tudo doido. Eu não falo por mim. Tô vendo aqui um negócio, tô falando contigo aqui, tô vendo que tem um negócio de poeira aqui, eu já tô preocupada aqui que tem que lavar o troço, que não tem ninguém pra... Assim, a gente tá ficando doente. E aí você veja, esse meio ambiente de trabalho tem a ver com esses contratos verdes que a ONU tem falado, né? O princípio, os projetos 2030. O que tem no centro de projeto 2030 da ONU? Meio ambiente, cuidado do meio ambiente. Então, a gente sai de uma era, né, de welfare state para workfare, um Estado que consiga, né, que consiga proporcionar ambiente de trabalho para os cidadãos. Certo? E aí um trabalho lá do centro, porque tem gente que está trabalhando de casa, tem gente que está fazendo tricô e está vendendo esse negócio, máscara, e está dando certo. Certo? Bom, então a gente, nesse terceiro balizamento, a gente está falando desses vários pactos internacionais, certificação. Ontem eu não sei o que eu estava falando, que um cliente mandou lá a assinatura do homem. O e-mail era uma linha. Aí vinha a assinatura, certificado com não sei o que, certificado não sei o que. Eu falei, gente, fiquei até assustada. Contrato B, contrato não sei o que, que era um negócio para fazer o ISO lá da empresa. Eu
falei, nossa, e as pessoas estão atrás disso, para saber se você, né, tá realmente vivenciando regras de compliance em relação ao cuidado, à saúde das pessoas. Esses trabalhadores polivalentes que a gente vê hoje em dia estão trabalhando em todos os lugares, em todo o tempo. Você tem que pensar em direito de desconexão, você tem que pensar como cuidar desse ambiente quando ele está fora de você e que cada vez mais vai estar fora de você. Né? Isso pode ser uma ilusão. Teve um texto agora, saiu acho que no Le Monde, do professor Ricardo Antunes, falando um pouco, né, dessa utopia que pode se tornar o teletrabalho, das armadilhas, dos desafios do teletrabalho. Então, a gente vai ter nesse terceiro eixo um vetor muito eloquente para a responsabilidade social da empresa, né? Enquanto um pedaço do espaço do mundo, né? Vamos dizer que o mundo foi mapeado, a gente tem jogado hora direto para a gente ter uma ideia, e aí cada empresa tem que cuidar desse pedacinho para chamar de seu, para tratar bem essas relações humanas que vão desabrochar dentro desse locus que não é mais travado como era antigamente. Então, é isso, professor. Eu acho que, basicamente, você veja, a gente tem que mudar a mentalidade de perícia. Quando a gente pensa em processo, meio ambiente de trabalho, aí vai aquela perícia de um negócio que já acabou há muito tempo. Aí a gente passa a olhar parâmetros internacionais. Por quê? Porque, além da pandemia, outras coisas vieram alterando as relações de trabalho. A globalização, a tecnologia, as novas formas de relacionamento dessas novas gerações, percebe? Bom, enfim. Então, a ética da solidariedade, a complexidade das relações múltiplas de trabalho e um meio ambiente interativo de trabalho. Eu acho que as novas relações de trabalho, elas vão ser inteligidas, elas passam a ser desvendadas por esses três, digamos, né, balizadores, digamos assim, que você consegue classificar essas novidades todas colocando em um e outro ponto. Não sei se eu fui clara. E eu acho, assim, estou pensando alto, entendeu? Às vezes é tudo bobagem que eu estou falando, mas é o que eu tenho lido e anotado e acabo classificando sempre nessas três zonas de preocupação. Perfeito. Então, assim, eu saio dessa live, que ainda tem alguns minutos, mas com um novo olhar, não é? Em cima de tudo que você trabalhou, dessas três vertentes aí a ser relacionadas, do novo direito do trabalho e processo do trabalho, né? Aspectos bem interessantes mesmo, porque eu realmente não havia pensado sobre isso. Mas, porque assim, a gente realmente. Eu ainda estou fazendo um mestrado, né, lá na UDF com o professor Maurício Godinho. Né, o professor Maurício, o professor Freire Pimenta, né, a professora Cecília, que é assessora lá da ministra Adelaide. Então, a gente está ali direto com os ministros do TST, né, e dialogando em relação a isso daí. E eu confesso que o olhar que passam, assim, o olhar que é trabalhado em relação ao direito do trabalho e processo do trabalho, desde a reforma trabalhista, desde a Lei 13.467, é justamente ainda dentro dessa vertente primeira, né, do direito do trabalho ainda, com a alegação da vedação ao retrocesso social, o questionamento em relação a esses novos contratos. Agora mesmo eu assisti a aula do professor Maurício, ele fazendo uma série de questionamentos em relação à MP 936. Então, assim, eu estou com um novo olhar em relação ao direito e processo do trabalho. E aí as pessoas aqui estavam até desesperadas aí, perguntando em relação aos pontos, não é, que seriam as novas vertentes. E aí uma das perguntas... aqui o meu colega aqui do mestrado, o Eduardo.
o teletrabalho é uma modalidade nova pela reforma e a pandemia forçou essa modalidade de imediato. Mas aí tinha algumas colocações aqui que até é sua sócia, né, Nayara? A Nayara, a Nayara querida, minha sócia, minha amiga de peito. A Nayara é presidente da Associação dos Sem Emprego. Ah, porque ela tá dizendo, ela estava respondendo aqui algumas perguntas aqui. Porque eles até nisso ela me ajuda, tá vendo? Agora, menina, que eu tô entendendo esse negócio aqui. Porque eu não sabia olhar o negócio, eu achava que quando aparecia, eu queria ler rápido, porque subia. Mas agora eu tô passando o dedo aqui, gente, que ignorância. Pois agora o mundo tá abrindo pra mim, hein? A Nayara até tinha dito que se não desse tempo você falar sobre a MP 936, porque eles fizeram algumas colocações, e ela até esclareceu que era o que eu ia dizer, né? O tema da nossa live não seria exatamente tratar, né, dessas questões da MP, justamente trazer esse novo olhar do direito do processo do trabalho, que ela até colocou aqui. Calma, gente, o tema da live é outro. No final, ela responde sobre as MPs. Né? Mas qual que é a pergunta? Vamos responder aqui, cadê? Qual que é a pergunta? Nayara, pode ser dado férias, né? Que estavam perguntando já para ela, né? Que ela e reduz a carga horária e, consequentemente, salário. Não pode acumular horas depois? Ah, não, isso aqui é a resposta da Nayara. Não, pode. Não, ela está perguntando se pode ser dado férias, antecipar feriados e reduzir jornada e salário ao mesmo tempo, por conta que ela juntou a MP 927 e a 936. Pode, lógico que pode. A própria MP, Maria Inês está perguntando, né? Essa empresa pode acumular essas horas faltantes para formar isso. Que empresa, Jesus? Bom, mas de qualquer jeito, super pode. Pode fazer todas as medidas de enfrentamento da 927 podem ser acumuladas com a 936. A própria 927 fala isso. O que você não pode acumular é a redução do salário com a jornada e a suspensão, por motivos óbvios, porque a suspensão você não vai ter trabalho nenhum. Aí, quando a medida provisória fala que você pode acumular, na verdade, seria numa linha do tempo. Você pode primeiro fazer uma e depois fazer a outra, desde que o todo não exceda 90 dias. Mesmo ela tendo sido prorrogada, não significa que prorrogaram os prazos, né? Atenção. Só prorrogou o tempo que ainda não fez. Ainda poderá fazer por mais tempo. É só isso. Aí o questionamento aqui da Maria Inês era se... diante das considerações que você fez, não é, dessa ótica da solidariedade, da nova complexidade dos contratos de trabalho, desse novo olhar, dessa meritocracia, né, em relação a esses contratos, se na falta de empregos formais ou não, se o trabalhador deve aceitar toda e qualquer situação, se todos esses empregos não deveriam estar sob a ótica da legislação, é a pergunta da Maria Inês. Sim, seria ótimo, Maria Inês. Mas temos legislação? Não temos. Temos alguém para fazer isso no governo agora? Não temos. Então, assim, temos que nos virar. A associação que a Nayara preside faz exatamente isso. A gente faz acordos com tomadores de serviço, prevendo, olha, aqui tem 300 PJs. Nós queremos dar férias para esses PJs, queremos dar repouso, queremos dar feriado. Tá bom, você não vai dar por conta de uma relação de emprego, você vai dar por conta de uma relação de trabalho contratual e por conta de um contrato coletivo, que não é um acordo coletivo nos termos do 611, nem do artigo 8º da Constituição, mas é um contrato de direito civil. E aí você vai ter toda a disciplina do 104, da validade dos negócios jurídicos. O Cláudio aqui perguntando, o Cláudio, doutora Carol, coisa, até parece Cláudio, se vai ter lei, falando a mesma coisa. Por enquanto não vai ter lei. Dizem que vai vir uma outra reforma trabalhista, quer dizer, viria antes dessa história de coronavírus. Agora também meio que paralisou isso. Mas existem muitas formas contratuais de regulamentação dessas novas formas. Inclusive, esse contrato autônomo, contrato coletivo autônomo através de associações. É o que a Uber fez em Nova York, é o que a Uber fez em vários outros estados dos Estados Unidos, é o que fez em Londres. Então, a gente tem possibilidade de trabalhadores não subordinados se associarem
e firmarem contratos com tomadores de serviço, que é uma saída, enquanto não vem uma regulamentação legislada, né? Heterônoma. Muita coisa, assim, muitas dúvidas a gente tem, porque é como você bem colocou, a gente não tem legislação, como a própria regulamentação do contrato intermitente, né, que foi trazida aí pela a Lei 13.467, e aí, novamente, aqui a portaria 10.486 trouxe, né, também a aplicação em relação a ele, mas ficam alguns pontos, né, ainda sem resposta. E é como você colocou, né? Eu achei muito interessante a fala que você fez da nova representação, né? Porque já foi trazida, né, no âmbito do processo, com as representações de empregados, fazendo a substituição aí dos sindicatos. Lógico. Essa unicidade contratual que a gente tem, assim, unicidade sindical que a gente pensa, isso não existe há muito tempo. A gente é signatário da Convenção 154 da OIT, e a Convenção 154 da OIT fala especificamente, o artigo 2º, que as negociações não ficam restritas, né? E veja que a gente pensa, porque não está normatizado. O direito do trabalho é caracterizado por isso. Ele vem o conflito social primeiro e depois vem e depois é que vem a lei, né? E olha lá, o pessoal, a Nayara falando que gostou da live, eu gostei que ela respondeu aqui as coisas que eu aqui. Eu também gostei, Nayara. E alguém falando aqui que está com saudade de você. E alguém está com saudade de mim? Aqui, a Juliana ainda perguntou aqui. Estamos com horário e jornada reduzidas em 70%. Estamos trabalhando mais horas do que prevê o contrato. Isso é correto? Lógico que não. Pois Lógico que não. Então, esses casos acabam sendo judicializados. E acaba sendo que é a referência. A gente pensa, os empregadores tudo não presta. Por quê? Porque, ele aqui, eu estou, doutora Carol, o Cláudio. Esse momento entende? Então, assim, a gente acaba com essa referência, né, de um direito do trabalho que tem que ser cada vez mais clássico e protetor, porque esse módulo, né, de que ele foi construído, ele acaba sendo judicializado. As coisas que dão certo, elas não vão aparecer no judiciário tão fácil, né, professora? Então, a gente fica com a referência errada. Foi levantado, assim, eu vi muitos colegas questionando e também ouvi muitas lives mesmo, até a live do Danilo, né, falando das audiências telepresenciais, mas é uma nova reconstrução que nós devemos fazer na gente mesmo em relação a esse paradigma que nós temos de que nós somos culturalmente o povo do jeitinho. Uma retomada kantiana, sabe? Não fazer com os outros o que não quer que ele faça com a gente. A vida é mais simples. A Marta está dizendo aí, saudade de suas aulas, Carol. Vocês não conhecem as aulas mais divertidas e sérias do direito do trabalho. Bonitinha. Alguém sentiu saudade de mim. Aí, a Marta. Ela. Ô, Marta. Então, assim, novamente lhe agradecer, porque a gente já está aí nos últimos momentos, mas antes de sair, eu estou saindo totalmente com outra mentalidade em relação a essa live, né? Achei muito interessante todas as temáticas que você abordou, mas aí eu queria convidar a tantos os meus seguidores, meus alunos, ex-alunos, a esse projeto que você lançou, não é? Dos profissionais do direito que incentivam, que vêm a nos incentivar. E aí eu queria que você falasse, inclusive eu fiz um comentário lá no seu Instagram, porque tem que encerrar esse projeto com o seu depoimento, viu? Que muitas pessoas falaram, e eu fiquei curiosa também. Né? Não, esse projeto é para os alunos, assim, a gente fica muito desacreditado, né? Sei lá, os momentos de desânimo mesmo. Você veja também quando a gente pensa nesse cenário, né, de um passando a perna no outro, dessa mudança de mindset para essas novas modalidades de audiência. E aí eu acho que as pessoas que estão em busca, né, da carreira jurídica acabam muito assim, desconfiadas, né? O povo meio que
se mata, né? Um quer passar a perna no outro, quando faz audiência, o outro está passando a cola para testemunha. Então, a gente conhecer, saber de pessoas que tiveram uma história de vida muito vocacionada, o que, né, passaram por muitas dificuldades para chegar onde chegaram, que tem uma visão ainda romântica, ainda encantadora do direito, que possam, né, nos tocar com isso. E aí a ideia são essas conversas sextas-feiras, às 5 horas no meu perfil. Eu acabo chamando gente que eu já tive alguma oportunidade de conversar, ou curiosidade de saber um pouco mais da vida. E aí fazer isso até mais que o final da pandemia. Pois Você eu mesmo, achei, professora, vamos achei fazer aí muito uns interessante. E, dias. e sexta-feira agora, Dia dos Namorados, vai ser justamente com a presidente do TST, a ministra Cristina Peduzzi, né? Vai ser a inspiração do mundo jurídico que vai estar aí Falei agora para nessa data. se a Achei gente. Aí, de qualquer jeito, para quem tiver namorado, a gente vai salvar, vai deixar salvo no canal do YouTube. Para quem tiver comendo, tomando, né, comendo um fondue, tomando um vinho, e não quiser, Olha, a gente vai ver já depois. e teve uma pessoa aqui que disse que vai reclamar de você na justiça, viu? Caramba, Quem? caramba, que absurdo. Eu falei que estava com saudades também. Vou à justiça Ah, reclamar contra a doutora tô te falando, Carol. é o Cláudio, menino. Esse menino ele é muito bom. Eu gosto muito dele. Pois, Carol, a gente já está aí avisando que vai cair, então muito obrigada mais uma vez, né? Você, como sempre, brilhante, né? A gente, Maria e Juliana, ela até já respondeu, não é? É lícito, né? Essa questão de se houver redução, não há que se falar em horas extras, né? Teria que ser. A própria MP ela traz essa informação, né? Que se você É. está em teletrabalho com redução e não há o cumprimento, então não há que se falar em redução, certo? E lógico que tudo isso poderá ser pleiteado junto à Justiça do Trabalho posteriormente. E qualquer E dúvida pode mandar um assim, direct. a Nayara até falou isso daí, não é? Que disse, Ah, falou? ela deu aí o direct, disse que vocês poderiam perguntar. Também fica aí à disposição o meu, não é? Se vocês também, não é, quiserem estar fazendo as perguntas, a gente pode estar respondendo via direct, tá bom? Porque as pontuações em relação à MP foram justamente essas que ela abordou, que a doutora Carol colocou, no sentido desse novo olhar para o direito do trabalho, esse novo olhar, né, mais abrangente, quebrando os paradigmas que nós temos, que nós construímos o direito do trabalho em cima desse princípio protecionista, que dentro dessa nova vertente a gente terá que desconstruir por conta dessas novas relações. Então, professora Carol, muitíssimo obrigada, gratidão mesmo por disponibilizar aí o seu tempo para estar aqui dialogando conosco, viu? Obrigada, professora. Foi um prazer, tá? Pois a gente se encontra aí no projeto Trabalho em Debate e Isso. podem encaminhar aí as dúvidas que a gente responde via direct, tá bom? Se Deus quiser, um Beijo beijo grande grande. para todos. E eu estarei na live do dia 12 de junho em todas, certo? Tá ótimo. Beijo grande.